Novo Astra. Design totalmente novo. Linhas modernas e aerodinâmicas. Um veículo compacto com muito espaço interno, duas versões de acabamento, equipamentos inovadores para mais conforto, segurança e funcionalidade. Entre os seus 4.111 milímetros de comprimento e 1.989 de largura, o novo Astra tem muita coisa para ser vista. Mas não vamos entrar em detalhes, porque este módulo vai tratar exclusivamente da desmontagem e montagem dos principais componentes da carroçaria. Antes de começarmos, e só para você ter uma ideia da tecnologia utilizada na fabricação do Astra, o tratamento de galvanizado final da linha de funilaria, a carroçaria passa por um túnel com raios laser que verificam toda a estrutura e medidas. Aposto que você está entusiasmado com o novo Astra e vai ficar mais ainda ao comprovar daqui a pouco que as operações de desmontagem e montagem dos seus componentes foram extremamente facilitadas. Mas antes, vamos ver onde estão impressos os números de identificação do veículo. Na coluna da porta direita e no compartimento do motor, na torre da suspensão esquerda, você encontra o VIN em etiquetas autocolantes. Nos vidros das portas, no para-brisa, no vidro traseiro e nos vidros laterais, o número está gravado. E no assoalho, do lado direito do banco do passageiro dianteiro, o VIN está estampado na chapa. Existem outros locais que você também precisa conhecer muito bem. São os pontos de apoio da carroçaria. Veja quais são. A utilização de quaisquer outros pontos poderá causar danos ao assoalho ou à carroçaria. Outra coisa, o veículo nunca deve ser levantado apoiando-se no motor, caixa de mudanças ou eixo traseiro, pois poderá danificar esses componentes. Quando o veículo necessitar ser rebocado, deve ser instalado o gancho especial que fica guardado no estojo de ferramentas sob a roda reserva. Para a sua instalação, faça o seguinte: abra a tampa do orifício localizada no para-choque abaixo do farol direito. Rosqueie o gancho no sentido anti-horário, inicialmente com a mão, depois, com o auxílio da chave de roda, aperte-o completamente. Muito bem, agora podemos iniciar a remoção e instalação dos principais componentes da carroçaria do novo Astra. Consulte sempre o manual de reparações para verificar os valores de torque a serem aplicados em porcas e parafusos durante a instalação dos componentes. Com o veículo levantado e as rodas dianteiras removidas, retire os revestimentos das caixas de roda. Remova os parafusos e retire a saia inferior. Remova as presilhas superiores e as inferiores. Retire os conectores dos faróis de neblina. Retire o sensor de temperatura externa. Pronto, agora é só remover o para-choque. Para a instalação dos componentes que vimos até agora, basta seguir o processo inverso da desmontagem. Prosseguindo, vamos remover o conjunto óptico dianteiro, que é composto pelo farol, lanterna e luzes direcionais. Marque a posição do parafuso inferior para o correto posicionamento quando da instalação. Remova os parafusos, liberando o conjunto. Desloque o farol e desconecte o fio para remover o conjunto. A remoção das lâmpadas é muito simples. Agora vamos prosseguir com a remoção do paralama dianteiro. Solte os parafusos inferiores de fixação. Abra a porta e solte o parafuso superior traseiro. Solte os demais parafusos superiores. Solte a porca e desencaixe o canister e a almofada. Solte o último parafuso e remova o paralama. Retire a tampa de acesso.
Remova as porcas plásticas de fixação. Solte o conector elétrico e remova a lanterna. Com as duas lanternas traseiras removidas, solte os parafusos torque bit superiores e inferiores. Desencaixe o para-choque e puxe-o para fora com cuidado. Solte o conector elétrico da luz de licença e remova o para-choque do veículo. A partir da parte dianteira do veículo, puxe o trilho para cima e remova-o cuidadosamente. Para instalar o trilho do teto, basta pressioná-lo de encontro à carroçaria. Para a instalação dos componentes anteriores, siga o processo inverso da remoção, observando o alinhamento do conjunto óptico dianteiro e do paralama. Feito isso, você está preparado para responder ao primeiro teste da apostila. Boa sorte! Enquanto você respondia ao primeiro teste, eu fiquei observando o interior do Astra. Olha, ele realmente é espaçoso. O acabamento, então, é um luxo. Por isso, quando for remover os componentes internos, tome muito cuidado para manter tudo como novo. Afinal, o proprietário do Astra merece. Vamos começar com o console central horizontal. Remova a tampa de acesso ao conector DLC. Solte os parafusos centrais de fixação ao assoalho. Desloque para cima o protetor de pó da alavanca de mudanças. Remova a tampa de acabamento abaixo do cinzeiro. Solte os parafusos, desconecte os fios e remova o conjunto cinzeiro acendedor de cigarros. Solte os parafusos laterais traseiros de fixação do console. Remova os parafusos laterais dianteiros de fixação do console. Remova a cobertura da alavanca do freio de estacionamento. Puxe o console para trás e remova-o. Agora vamos remover o console central vertical, considerando que os cabos da bateria já foram desconectados e que o rádio, a gaveta e o conector já foram removidos. Solte os parafusos superiores e inferiores localizados atrás do suporte do rádio. Solte as travas e remova o porta-objetos. Remova o botão do pisca-alerta, desloque o console para fora, solte o conector do pisca-alerta, retire o painel de controle do condicionador de ar e retire o console central. Vamos agora iniciar a remoção da almofada do painel de instrumentos. Remova o volante de direção. Agora, remova o painel de acabamento. Em seguida, retire o painel de instrumentos, as alavancas de setas e do limpador de para-brisa. Solte os parafusos inferiores da parte central. Remova as tampas e os parafusos de fixação laterais. Com uma chave de fenda, remova a cobertura dos defletores de saída de ar para o para-brisa. Remova os parafusos. Solte os parafusos da caixa de fusíveis. Para remover o painel de interruptores das luzes externas, comece removendo o comutador dos faróis. Com o auxílio da chave de fenda, pressione as travas do painel de interruptores. Puxe-o para fora, solte as travas e desligue o conector elétrico. Remova o porta-luvas. Para se obter acesso ao parafuso do lado direito, é necessário remover a proteção plástica do módulo de alarme. Veja, retire a cobertura plástica do módulo do alarme. Em seguida, retire os parafusos de fixação inferiores. Agora, puxe a almofada do painel de instrumentos, tomando cuidado com os chicotes. Cuidadosamente, retire as presilhas e remova o acabamento interno do retrovisor. Remova o conector elétrico.
solte os parafusos de fixação e remova o espelho. Com o acabamento interno do retrovisor removido, retire o interruptor elétrico de acionamento do vidro. Remova o acabamento do puxador da porta. Solte os parafusos inferiores e superiores de fixação do revestimento da porta. Retire o cabo da maçaneta interna. Remova, desprendendo o painel cuidadosamente das presilhas. Solte os parafusos de fixação da fechadura da porta. Desloque parcialmente a proteção plástica para ter acesso ao mecanismo da fechadura. Solte o cabo da maçaneta no mecanismo e remova o conjunto. Solte o cabo do pino de travamento da porta e o conector elétrico destravando. Remova o mecanismo da fechadura. Com o mecanismo da fechadura removido, solte as porcas de fixação da maçaneta externa da porta e remova a sua capa. Remova a maçaneta pelo lado externo da porta. Agora, vamos conhecer outra novidade do novo Astra. Os 3 cintos traseiros de 3 pontos subabdominais. Vamos acompanhar a sua remoção. Remova os parafusos de fixação do encosto ao assoalho. Posicione o encosto quase na vertical. Com uma chave, pressione a mola para soltar a trava lateral. Remova o encosto puxando-o para cima. O seu acionamento é feito através de cabos. Quando o botão é acionado, o cabo de cor verde aciona o mecanismo. O cabo amarelo aciona a trava inferior do encosto. O cinto somente atua quando o encosto estiver em sua posição de repouso, ou seja, travado. A instalação de todos os componentes vistos nesta segunda parte é feita seguindo-se o procedimento inverso ao da remoção. Se for necessário remover o forro moldado do teto e o teto solar, consulte a fita do módulo carroçaria do Vectra, pois as operações são bastante semelhantes e simples. Aliás, todas as operações que acabamos de ver são fáceis de executar, mas requerem cuidado e atenção para serem feitas corretamente da primeira vez. Esse é o princípio para se conquistar o total entusiasmo do cliente e mostrar que você é um excelente profissional. E para comprovar isso, responda ao segundo teste da apostila. Depois, responda também ao questionário geral e remeta-o ao treinamento pós-vendas da General Motors. Assim, você vai receber o selo referente a esta instrução programada. Um grande abraço e sucesso para você!